Fala, gente boa, gente boa. Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre filosofia contemporânea aqui do nosso seminário metodista César da Corso Filho. Meu nome é Ronald Lima, eu sou pastor e professor e eu gostaria hoje de falar sobre o pensamento de um grande filósofo, um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que viveu aí de 1785 a 1860. E veja bem, no final desse vídeo aqui, gente boa, eu quero mostrar para você a importância da sua filosofia nos dias de hoje, beleza? Então, vem comigo! Schopenhauer, ele foi um filósofo bastante conhecido devido à sua obra, a sua principal obra, O Mundo como Vontade e como Representação. Esse foi uma obra que ele publicou em 1819, é um verdadeiro clássico da filosofia. E uma das frases assim iniciais dessa obra de Schopenhauer, que aparece já logo ali no início do livro, é o seguinte: o mundo é a minha representação. Bom, o que ele quis dizer com isso? O que isso significa? Ele estava recorrendo a uma distinção do Kant entre a coisa em si e a coisa para si. Nós vamos tentar entender isso um pouco melhor. Tanto Kant, o filósofo Immanuel Kant, quanto Schopenhauer, eles vão dizer que a razão humana não conhece a realidade em si, não conhece a realidade como ela é. Ou seja, todas as coisas que o ser humano conhece está dentro da sua capacidade limitada de compreender as coisas. A razão humana ela é incapaz de compreender o absoluto, sabe? Não tem a capacidade de alcançar o conhecimento da realidade em si, de conhecer a realidade ela própria. Então significa dizer que tudo que nós conhecemos é o que nós somos capazes de conhecer, de perceber, de aferir, de julgar, de aprender. Então o que chega até nós é uma percepção intermediada pela nossa maneira de conhecer as coisas, como se fosse uma espécie de filtros. A coisa chega até nós, mas existem uns filtros aí. Então não chega a realidade em si. Por exemplo, ninguém conhece o sol em si, ele é inatingível, inalcançável. Tudo o que conhecemos é o olho que vê o sol. Então tudo que nós conhecemos é o que nós somos capazes de conhecer do sol. Tudo que nós conhecemos é o que as nossas percepções, as nossas ideias, a nossa mente, a nossa razão humana é capaz de conhecer. De onde se conclui que não se conhece pela razão o mundo em si, como ele é, ele próprio, a realidade própria. Não se conhece o absoluto. Então Schopenhauer, ele vai dizer que independente da interpretação humana da realidade, nós simplesmente não conhecemos a realidade em si mesma, como ela é. A realidade ela própria, o mundo como ele é. Nós não conhecemos, é o chamado númeno, isso é chamado de númeno. Então tudo que nós conhecemos é o que a nossa mente ela é capaz de compreender do mundo, o que os meus olhos, os meus ouvidos, os meus sentidos, as minhas ideias compreendem. Vamos supor aí, veja bem, imagine que não exista nenhum ser humano no mundo, um mundo onde não tem ninguém, nenhum ser humano. As coisas são o que são, as coisas desse mundo, elas estão lá, elas não precisam ser vistas e serem interpretadas ou julgadas por ninguém para existir, elas estão lá. Então quando você imagina um mundo somente com essas coisas, essa é a realidade em si, é a coisa em si, ou seja, o númeno. Porém, nós nem por imaginação e nem mesmo por racionalidade nós conseguimos entender, ver, julgar, perceber essas coisas em si mesma, porque elas passam pelos nossos filtros de interpretação. A realidade em si, o númeno, é uma coisa incognoscível. Significa que nós não conhecemos o númeno, a realidade em si, embora seja real, está lá, existe, é real, mas a gente não conhece. Por quê?
porque não depende do nosso julgamento e da nossa existência para essas coisas existir, ser o que elas são. A realidade existe por si mesma. Aí o Schopenhauer vai dizer que nós percebemos a realidade somente a partir então do fenômeno, ou seja, como a realidade se apresenta para nós a partir dos nossos filtros. Por exemplo, imagine aí a função, o papel de uma câmera fotográfica. Tente imaginar. A câmera fotográfica, ela entende a realidade a partir de seus filtros, né? do seu foco, né? Das suas capacidades. Então a câmera, ela capta, digamos assim, uma parcela em 2D da realidade. E aí quando a gente faz essa comparação, você pode então entender a sua mente como uma espécie de câmera, né, de captação da realidade. Nós captamos o fenômeno da realidade, não a realidade em si. Porque à medida em que a realidade passa pelos nossos filtros, por essa câmera, digamos assim, ela já não é mais uma realidade em si, ela é uma realidade para nós. Entende? Então, quando a coisa em si, a realidade, ela passa pelo campo da sensibilidade dos nossos sentidos, elas caem no campo do nosso entendimento. E é no campo do entendimento onde começa a organização dos nossos juízos sobre essa realidade que a gente capturou, que a gente apreendeu. Tá dando para compreender? E aí, para usar uns exemplos clássicos, né, de Kant, que inclusive o Schopenhauer retoma, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele só consegue entender as coisas dentro das categorias de tempo e espaço. Estão condicionadas a isso. E é importante ressaltar que o tempo ele é uma criação humana, né? Uma criação do homem. O calendário, né? É uma invenção, uma convenção humana. Então, quando o ser humano ele tenta entender o mundo, ele o enquadra dentro da intuição tempo, né? Ou dentro da intuição espaço, que na verdade a gente pode dizer que essas coisas são a priori, são filtros que acabam condicionando a realidade, de modo que se ao tentar compreender a realidade, a coisa em si, ela é alterada então por esses condicionamentos. Difícil? Então pense aí apenas nessa questão. Existe a coisa em si, que é a realidade, né? Ela mesma, o número, e existe o que nós somos capazes de compreender dessa realidade, que é chamado de os fenômenos, né? Fenômenos. Então, ele vai dizer que nós vivemos no mundo dos fenômenos e não no mundo em si, da realidade em si. Nós vivemos no mundo das representações. Por exemplo, quando eu digo que eu conheço a minha esposa, na verdade, eu conheço a representação dela. Eu não conheço ela em si, né? Mas sim o que eu sou capaz de conhecer dela. Entende? Só que o Schopenhauer ele vai dizer que todas as representações humanas elas têm um fundamento, têm uma origem que explica tudo, né? E que isso é algo inconsciente, né? Então, inclusive Schopenhauer ele é um dos precursores aí da ideia de inconsciente, né? Mais tarde, essa ideia aí do inconsciente ela vai ser desenvolvida pelo Sigmund Freud, né? Que bebeu muito em Schopenhauer. Então Schopenhauer ele dirá que existe algo inconsciente que rege a nossa vida, as nossas representações. E o que é esse algo? Esse algo é a vontade. Então, qual é o papel da vontade na filosofia de Schopenhauer, né? Vamos lá. Então, tendo em vista que a realidade em si ela está oculta, escondida, ela está encoberta pelo que os orientais chamavam de véu de Maia, né? O que fundamenta as nossas representações, o que explica as nossas ideias é a vontade, é esse impulso, é esse desejo, sabe? Então, colocando assim de uma maneira mais simples, o que Schopenhauer está afirmando é o seguinte, de uma forma assim simples: sempre que nós agimos, sempre que nós
pensamos no cotidiano, no dia a dia, nós achamos que somos nós que estamos agindo, que estamos controlando, né, as nossas ideias, as nossas ações, os nossos pensamentos. É como se a gente estivesse no comando disso, mas existe algo que ele vai dizer que nos move, na verdade, algo que de fato fundamenta as nossas ideias, que faz a gente pensar o que a gente pensa, que faz a gente fazer o que a gente faz, e esse algo é a vontade. Aí Schopenhauer, ele declarou, tem uma frase que ele diz, que é o seguinte: a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Veja bem, a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Nós somos esse aleijado, né? A nossa consciência é esse aleijado guiado pela vontade. Bom, eu não preciso, eu penso, né, recorrer aí a muitos exemplos, mas você facilmente vai se lembrar de repente, vários momentos da sua vida que você sabia que você estava fazendo alguma coisa que a sua consciência não queria, né? Mas você fez a si mesmo. A sua consciência não queria, mas você fez. Então esse é o momento que ficou claro que a sua vontade é que estava te dominando, né? Que a sua vontade é que estava te guiando. Entende? Por exemplo, vamos lembrar aqui daquilo que falou o apóstolo Paulo. Ele disse que ele fazia conscientemente aquilo que ele não queria, ao dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então o que fica evidente é que era a vontade que decidia por ele, não era ele quem decidia. A vontade, então, é uma força primária, essa força primária que vem de dentro de cada um de nós, que está presente no mundo, no cosmos, que é mais poderosa do que qualquer lógica, do que qualquer moral, qualquer razão. Então entenda uma coisa, gente boa, a vontade, ela não é guiada pela razão, ela é instintiva, ela não tem objetivo, né? Ela não tem sentido, ela é apenas instintiva. A vontade, ela não é a razão. A razão tem objetivo, a vontade não, ela é involuntária, impensada, inata. Né? Então, se a vontade ela é instintiva, não tem objetivo, então ela é predatória, caótica. E se a vontade é caótica, sem objetivo, fica evidente que as coisas ruins também vão acontecer, ora bolas. E se a vontade tivesse uma determinação, né, um objetivo mesmo, posto pela razão, a vontade poderia programar as coisas para que todas as coisas fossem boas. Mas como ela é impulsionada de forma instintiva, né, o que nos impulsiona é a vontade, então ela não é racional, ela é caótica, as coisas ruins vão acontecer. Né? Então a vontade é uma força constante que nos move, né, visando sempre a vantagem individual. Ela é cega, ela é burra, ela é insistente. E essa vontade, ela causa confusão na nossa cabeça, né? Inverte os valores éticos, nos obriga a fazer coisas estranhas, diria Schopenhauer, né? Ela faz as pessoas inteligentes tomarem decisões erradas, serem dominadas por suas próprias emoções e desejos também, inconscientes, cujos desejos são desenfreados, sabe? Então o ser humano, segundo Schopenhauer, ele é guiado por uma vontade irracional, sabe, inconsciente, desprovida de fundamento. E esta é a vontade que guia os passos humanos, né? Essa vontade, ele vai dizer que é a própria essência da vida, é a vontade da vida. E em razão de ser a essência da vida, o ser humano ele sempre vai estar buscando satisfazer essa vontade. Tudo bem? Bom, sendo nós então seres guiados pela vontade, como fica nesse contexto aí a questão da felicidade e da infelicidade em Schopenhauer? Schopenhauer dirá: a satisfação da vontade é como a esmola que nós damos para o mendigo. Então veja bem, a gente dá uma esmola para o mendigo, ele é satisfeito naquele momento, ele sobrevive mais um dia, mas aquela esmola não o tira daquela condição.
Assim é a felicidade para o ser humano, dirá Schopenhauer. Nós satisfazemos a nossa vontade, mas nunca seremos plenamente satisfeitos. Então, por conta disso, o sofrimento ele continuará sempre sendo uma realidade para todos os homens. Quer dizer, nós estamos sempre buscando a satisfação das nossas vontades, dos nossos desejos. A gente está sempre buscando, sabe, essa satisfação, e ela vai ser sempre passageira, né? E hora ou outra a infelicidade, a tristeza, ela vai voltar. Para mostrar que o sofrimento ele não é satisfeito através da realização da vontade, o Schopenhauer ele dá alguns exemplos, né? Ele fará uma suposição mais ou menos assim. Ele vai dizer o seguinte: olha, imagine um lugar onde tudo seja muito lindo, tudo perfeito, onde tudo se consegue com muita facilidade, sem o menor esforço, não precisa nem plantar, já nasce pronto, né? Onde a nossa vontade ela é plenamente satisfeita. Imagine esse lugar, né? Você está com o seu amor perfeito. Seria isso um sinônimo de felicidade? Ele vai dizer não. Ele diz que esse ambiente perfeito traria para o homem o tédio, a insatisfação, o desespero e até o suicídio. Acabaria no final das contas sendo para ele um lugar terrível. Então Schopenhauer vai dizer o seguinte: olha a condição humana, malandro, né? Olha como é que é o ser humano. Ele está sempre querendo satisfazer as suas vontades, nunca as satisfaz, ele nunca está satisfeito. Por isso que ele está sempre triste. E mesmo que ele tivesse uma satisfação plena, o cara morreria de tédio. Então a condição humana, na visão de Schopenhauer, ela é bastante complicada nesse sentido. E é por isso que a vida é sempre dor e tédio na sua visão, né? Ora, se a vontade, que é a essência do mundo, é uma vontade insaciável, um desejo que não cessa, um querer contínuo, certamente ela perpetuará o conflito, né, no próprio ser humano. E a vida feliz nada mais é do que uma ilusão, feita de momentos de satisfações, mas não de felicidade realmente. A dor e o sofrimento é o que existe, porque a nossa essência ela é vontade insaciável. Nós estamos aí o tempo todo desejando algo, né? E quando a gente está desejando, a gente já está sofrendo pelo desejo de alguma coisa. Então, quando a gente chega nessa alguma coisa, a gente conquista aquilo que a gente desejava, a gente tem aquele prazer, né? Tem aquela satisfação momentânea, efêmera, mas não é felicidade. Porque quando isso passa, aí logo vem o tédio, né? Você, pô, cara, eu consegui isso daqui, né? Pô, é só isso daqui? Eu pensei que tivesse mais. E aí então acaba aquele breve momento de satisfação e volta novamente aquela sofrência em forma de tédio. Então ele vai dizer, a vida do ser humano ela é sofrimento, ela é dor, é sempre isso aí, é esse ciclo, né? É vontade e desejo por alguma coisa, e quando a gente chega lá é tédio, ou seja, vontade e tédio, vontade e tédio, vontade e tédio, é sempre nesse pêndulo aí que o ser humano existe. Mas aí o Schopenhauer ele vai nos dar uma notícia muito boa, dizendo que a gente não necessariamente precisa viver nesse pêndulo, sabe? Entre a vontade e o tédio. Que existe aí uma saída para essa dor, para esse sofrimento sem fim. E aí ele vai apontar dos caminhos de como lidar com essa questão aí do sofrimento. Vejamos então. Se o sofrimento é inevitável, se o sofrimento ele é uma realidade e a satisfação da vontade não é uma maneira de aliviar e muito menos impedir o sofrimento, o que deve o homem então fazer? Como é que a gente pode sofrer menos, pelo menos, né? Mitigar ou driblar esse sofrimento? E aí então Schopenhauer, veja bem, ele vai nos dizer que a arte é o caminho para que o ser humano prolongue os seus momentos de felicidade. Através da arte, o ser humano ele pode controlar a vontade, né?
Ele vai poder controlar a vontade que busca incansavelmente, insaciavelmente a realização dos desejos. E aí o Schopenhauer ele dirá que pela experiência estética da arte, então, o homem pode romper provisoriamente com essa estrutura da vontade insaciável. A ideia do Schopenhauer é que no momento em que você contempla uma obra de arte, né, você escuta uma música, você vai a um teatro, você participa de um espetáculo de coreografia, de dança, você lê um livro. Nesse momento, a arte ela tem o poder de te libertar do sofrimento. Por exemplo, Martha Graham, ela que foi uma bailarina aí, né, que revolucionou a dança moderna, ela contou uma história assim muito interessante, sabe? Quando ela apresentou uma coreografia, né, num espetáculo de dança chamado Lamentation, ela disse que assim que terminou, né, a apresentação do seu espetáculo, uma mulher foi até o seu camarim lá e depois ali do show e contou para ela uma história assim muito forte, né? Essa pessoa disse que ela estava passando por uma situação bastante difícil, né? Uma situação em que ela havia perdido um filho e ela perdeu esse filho num acidente de carro, né? Então uma morte prematura, né? Uma morte repentina. E por conta disso essa mãe ela ficou assim em estado de choque tão grande que ela não conseguiu viver o luto, né? Ela ficou num choque tão grande que ela não conseguia nem mesmo chorar. Ela não conseguia, sabe, passar por aquilo ali, que é um processo importante, né? Para que a pessoa passe, para que ela possa continuar vivendo depois, né? Aprender a lidar com isso. Mas ela não conseguia simplesmente. Então, ela foi lá ver aquele espetáculo, né? Esse espetáculo de dança de Martha Graham, e vendo esse espetáculo, Lamentation, que inclusive trata disso, né, dessa coisa do sofrimento, da perda, ela acabou então se conectando tanto com aquilo ali, que veio a imagem, sabe, da perda do filho dela naquele momento, e ela disse que naquele momento ela transcendeu, ela conseguiu viver o luto. Então ela foi lá no camarim para falar isso para Martha Graham, né, sobre como que aquele espetáculo, aquilo ali foi importante para ela. Então veja bem que esse é um exemplo assim interessante do que a arte pode fazer, de como ela é uma forma de sublimação para Schopenhauer, né? Então, através da contemplação da arte, é como se você entrasse num outro estado de percepção. No momento em que você usufrui da arte, seja criando, né, ou simplesmente fluindo através dela, você então se liberta da vontade e, consequentemente, você neutraliza o sofrimento. Então a arte ela te possibilita, segundo Schopenhauer, um apaziguamento do querer e a transcendência dos sentidos, a sublimação. Né? É transcendência porque a verdade acessada pela arte ela não pode ser comunicada por conceitos, ela só pode ser comunicada pela própria arte. Né, pela própria arte. Então o Schopenhauer ele dirá que há beleza no mundo, que há sim a beleza no mundo, ela está lá, mas nem todo mundo consegue contemplá-la, né, por conta própria. E é isso que o artista ele vai fazer por você através da arte. O artista ele empresta os seus olhos à humanidade. Ele consegue ver aquilo que a gente não consegue ver. E aí então ele traduz isso em arte. E aí então quando você ouve uma música, você vê uma coreografia num palco, né, você tem então aquela sensação de catarse, né, de se sentir purificado, de sentir que o seu sofrimento ele está distante de você naquele momento ali, porque você consegue ver o mundo agora de uma outra forma, numa outra perspectiva. Você não vê o mundo como um objeto, você o vê como essência, sabe? Então você anula as suas necessidades e você vai se tornando, como o próprio Schopenhauer diz, o puro olho do mundo, né? Por isso a arte é um estado de sublimação para ele, né? Ela tem um efeito de transformação na vida das pessoas. A arte apazigua as pessoas da angústia, do sofrimento, dos problemas, distanciando-nos cada vez mais da nossa própria vontade. Então, para Schopenhauer, as verdades do universo
elas se revelam por meio da arte e nos livra, nesse momento, do ciclo incessante do sofrimento, né? de vontade e tédio. Então, isso se dá para ele em vários graus, né? Passa pela escultura, pela pintura, passa pela poesia, pela dança, mas para Schopenhauer, a música é o mais alto grau, ok? Mas, veja bem, a liberdade que nós atingimos por esse caminho da arte, dirá Schopenhauer, ela é uma liberdade momentânea, passageira. Porque quando passa aquele momento ali de contemplação artística, você volta àquela inquietação original, né? Que te leva o ser humano ao desejo constante de querer se satisfazer, né? E vai tornando ele egoísta. Porém, veja bem, há uma maneira do homem se libertar definitivamente do tédio, da dor e do sofrimento para Schopenhauer. E que saída seria essa, meu irmão, já que a arte faz isso só momentaneamente? A saída permanente é o ascetismo. É na ascese que o ser humano ele acaba com a raiz desse impulso mal da verdade. Vejamos então, quando o homem toma consciência do que a essência do mundo, a sua própria essência, ela é uma vontade insaciável, um querer sem fim, um desejo infinito, então ele pode trabalhar para anular essa vontade, porque ele anulando essa vontade, ele vai poder então acabar com esse ciclo de sofrimento sem fim, né, de vontade e tédio. E aí o Schopenhauer, inspirado na tradição budista, ele vai dizer que o ascetismo é o caminho dessa libertação permanente, né? Ele se inspirou muito na tradição oriental. O homem, segundo ele, só conseguirá vencer o tédio, né, e a dor da existência se ele aprender a sufocar os seus próprios desejos, que por sinal será para Schopenhauer a verdadeira ideia de liberdade, que é a contrária, né, a satisfação de todas as vontades. Pois a satisfação das vontades, segundo Schopenhauer, como eu já estou falando com você aqui, ela conduz o homem ao sofrimento, né, à dor. Então, liberdade, né, do ponto de vista de Schopenhauer, é aprender a sufocar a sua própria vontade, sendo uma maneira de se tornar independente dos desejos. Compreende? O que Schopenhauer nos propõe é que nós seremos livres se nós soubermos nos livrar um pouco do querer, né? Se nós aprendermos a sufocar o nosso querer. Ou seja, liberdade não é aquilo que muitas pessoas dizem ou pensam hoje, que é essa coisa de satisfazer todas as nossas vontades. Ele vai dizer, não, satisfazer a vontade não é liberdade, isso só te leva a querer cada vez mais e mais e mais, isso te escraviza, gerando mais sofrimento. Liberdade, na verdade, é aprender a sufocar a sua própria vontade, é você aprender a dominar, a sufocar o seu próprio querer. Mas como isso pode ser feito? Aí a primeira coisa que a gente precisa compreender é que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo sofre nessa vida, meu irmão. Todo mundo passa pelas mesmas misérias existenciais, os mesmos sofrimentos. E quando eu começo a enxergar isso, né, no outro, eu vou desenvolvendo um senso de justiça, que é o reconhecimento dos outros como iguais a mim. Eles também são participantes do mesmo sofrimento que eu. Está todo mundo, então, remando nas mesmas águas. E é, então, a partir disso que se desenvolve, eu desenvolvo a paixão, ou melhor, a compaixão, né? A empatia com a dor do outro. É através dessa compaixão, dessa identificação com a condição do outro, é que eu deixo de me ver como um ser isolado, egoísta. E aí eu descubro que todo mundo faz parte de mim e que eu faço parte de todo mundo. Eu estou no todo e o todo está em mim, essa é a ideia. E aí a partir então do momento em que eu desenvolvo essa compaixão, Schopenhauer dirá, essa misericórdia para com o próximo, eu vou identificar essa vontade constante
com uma certa repulsa, ele vai dizer um horror mesmo pelo mundo que está cheio de dor, porque a gente então começa a ver a vida humana como que ela é escrava, né, dessa vontade que traz dor e sofrimento. Então, a partir do momento em que eu tomo consciência de que o meu ser, né, ele participa da essência da realidade, idêntico ao outro, eu então posso superar o meu egoísmo e ter a percepção do sofrimento alheio. E quando eu faço isso, claro, eu vou ter a percepção do meu próprio sofrimento também, como manifestações de uma dor única. É por essa razão que Schopenhauer vai dizer que a compaixão é o fundamento da ética, né? Então, somente tendo compaixão pelos outros é que nós podemos ascender, né? E com isso começarmos a nos livrar da vontade, nos livrar do sofrimento. Compreendeu, gente boa? Então é através da ascese propriamente dita, né, uma vida de total abnegação, é que nós podemos acabar totalmente com a dor existencial. Só quando eu avanço para esse estágio da ascese. Veja bem, gente boa, é só porque a vontade chegou a adquirir consciência completa de si mesma que ela então pode renunciar a si mesma, né, colocando as suas aspirações no plano da resignação, no ascetismo, no autoaniquilamento, como fizeram também aí não só os sábios orientais, mas também os santos ascetas do cristianismo, né? Um grande exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, né, que se desprendeu de tudo, né, para viver uma vida meio nômade, né, pela causa do evangelho. E no final de sua vida a gente vê ali que tudo o que lhe restava era apenas alguns livros e uma capa que ele pede para que Timóteo leve até ele. Você se lembra? Pois é, uma asceta. É somente nesse estágio de total abnegação, resignação, é que o individualismo ele é suprimido, o sofrimento é superado, dando lugar à serenidade, sabe, dentro de nós. Então, a partir do momento em que eu começo a discernir o quão fortemente maléfica é a vontade, o quanto ela é sem sentido e altamente destrutiva, é que então eu começo a me tornar mais calmo, menos desejoso. Eu vou subindo de patamar. Então Schopenhauer ele se inspira nisso, na tradição oriental, nesse lance aí de você abrir mão, sabe, dos seus desejos materiais, abrir mão dos seus desejos carnais, sexuais. Ele identifica nisso um elemento importante para a libertação do sofrimento. É aqui, é nesse ponto que se elimina o desejo, né? O asceta é aquele que consegue viver sem ceder aos desejos. Ele não sofre porque ele não tem um carro, porque ele não tem uma mansão, porque ele não tem uma roupa da moda de marca. Nada disso o perturba mais, né? Ele não sente mais essa dor, sabe, existencial emulada pela vontade. O asceta ele vê a natureza seguindo ali o seu curso sem atingi-lo, né, com o egoísmo, com a vaidade, né, e o desejo de se sobrepor acima dos outros. Ele atropela as suas vontades, ele vive sozinho, longe das grandes cidades, ele aprende a lidar com a vontade da fama, a vontade do status. Então o asceta, ele se dedica a viver uma vida de pobreza voluntária, porque à medida em que ele decide ser pobre, ele está dizendo para o universo e também para si mesmo que ele não se importa mais em ter as coisas, ele não se importa mais com fama, com dinheiro, com glória, né? E aquilo que o dinheiro pode comprar. Se ele decide não querer nada disso, ele vai voluntariamente viver uma vida asceta, né? Uma vida de pobreza, se desprendendo de todos os seus desejos. E é assim, na visão de Schopenhauer, que a gente se livra de verdade e permanentemente da dor e do sofrimento humano existencial. Só quando eu passo, veja bem, do estado da vontade para a não vontade é que eu estou redimido. Somente tomando consciência de que a essência das coisas é vontade, e essa vontade é a causa de toda dor e de todo sofrimento,
é que eu posso então transformar essa vontade em não vontade. E com isso, claro, me libertar de todo esse ciclo de sofrimento, diria Schopenhauer. Agora, meu irmão, é claro, Schopenhauer reconhece isso, né? Claro que essa solução ela é direcionada para pessoas realmente sábias, né? Schopenhauer reconhece que apenas um pequeno número de pessoas em qualquer geração é que seria capaz de viver tal vida, né? Somente os sábios de verdade conseguem, né? Através de esforços enormes, né? Estar acima dessa demanda da vontade da vida. Viver assim de fato é sim uma vida muito difícil, né? E é uma vida que precisa ser dedicada a isso, né? E nem todo mundo consegue. E aí, para as pessoas que não conseguem isso, o caminho que Schopenhauer sugere é a contemplação da arte. Porém, como a gente já viu aqui, a libertação promovida pela arte, ela é momentânea, em razão dessa vontade insaciável, cega, desenfreada, narcísica. Então é o maior contato possível que a gente puder estar com a arte, na visão dele, né? Mas não é impossível viver o ascetismo, segundo a visão de Schopenhauer. Então, fechando aí, apesar da filosofia de Schopenhauer ela não ter tido, né, o devido reconhecimento na sua época, ela teve sim, posteriormente, o seu valor reconhecido e a sua influência ela se fez notar na obra de grandes outros gigantes da filosofia, né? No caso de Nietzsche, que embora aí tenha discordado aí de Schopenhauer, em alguns aspectos, no entanto, considerou muito importante, né? E influenciou aí fortemente a sua filosofia. Schopenhauer também, ele influenciou a filosofia pragmática norte-americana e ele influenciou também fortemente o Freud, né? Como eu já falei aqui antes, né? Na construção da psicanálise, né? Freud, ele beberá em Schopenhauer e a partir da sua filosofia, né, em grande medida, ele vai tirar essa noção do inconsciente, né, que está presente ali na filosofia do Schopenhauer. Né, ele já tem aquela noção ali do inconsciente, claro, de uma maneira mais rudimentar, em forma de rascunho, mas já está presente ali, ele desenvolve muito disso. E aí Freud, então, posteriormente vai desenvolver essa ideia. Agora veja bem, para a gente terminar a parte que eu mais gosto do vídeo. Qual é a importância da filosofia de Schopenhauer hoje? Qual? Bom, a partir do primeiro vídeo, né, dessa série, desse curso de filosofia, você pode notar que eu procuro mostrar a filosofia de uma maneira não seca, né? Eu tento mostrar um lado prático, né, das ideias que a gente estuda aqui, né? A sua viabilidade, né? A influência dessas ideias no pensamento contemporâneo, as lições práticas e críticas também, né, a esses pensamentos. Então, eu gostaria de tentar mostrar para você agora na prática como algumas dessas reflexões de Schopenhauer elas podem ser assimiladas hoje, né? O que a gente pode aprender com essas ideias? Vamos começar citando uma frase dele, uma frase bastante conhecida. Veja bem, Schopenhauer disse o seguinte: o meio mais seguro para não chegar a ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz. Interessante, né? Diz para mim aí como seria uma vida perfeita. Viagens sem fim, viver aí várias experiências emocionantes, ter uma super casa, né? Um par perfeito, um carrão do ano, o emprego dos sonhos, uma vida repleta de alegrias, sem espaço para o sofrimento, sem espaço para o tédio, uma vida feita aí de uma sequência de fotos postadas em redes sociais e você está sempre para cima. Que maravilha! Isso é felicidade plena na visão de muitos, mas isso simplesmente não existe. E achar que essa pode ser a sua realidade pode ter um preço muito alto, meu irmão, que é a sua própria paz de espírito. Salomão, ele descobriu isso, né? E ele escreveu que tudo é vaidade.
né? Que isso não existe. É como você correr atrás do vento. Então veja que quando Schopenhauer diz que o meio mais seguro para não chegar a ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz, parece que faz algum sentido. Ou não? Pense aí. Outra coisa, meu lindão, nós temos visto por aí muita gente dizendo que a gente precisa focar sempre no lado positivo de tudo, né? E que nós podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser. Basta você pensar positivo que tudo vai dar certo, como prega aí a moderna teologia do coach, né? Mas Schopenhauer ele foi um filósofo que ele ficou conhecido justamente pelo seu pessimismo em contraste com essa positividade tóxica, né? Em certo sentido, esse pessimismo ele faz sentido. Veja bem, porque esse pessimismo de Schopenhauer ele deve ser lido como um pessimismo iluminado. Tem a ver com uma interpretação do cosmos. Não é um pessimismo do tipo do senso comum, sabe? Eu acho que as coisas não vão dar certo. Tá todo mundo quebrando, nós vamos quebrar. Não é esse tipo de pessimismo, não. Como a gente já viu aqui, Schopenhauer ele acreditava que o que comanda o mundo é a vontade, certo? É essa força cósmica que está em tudo na visão dele. Mas a vontade também não tem objetivo, ela não é a expressão da razão, ela é a vontade. Ora, num mundo caótico, num mundo que não tem objetivo, é claro que as coisas ruins elas vão acontecer, né, meu lindão? Então é nesse sentido que se pode dizer que Schopenhauer ele tem uma avaliação pessimista, né? Ou seja, o curso do mundo não necessariamente é bom para ele. A gente não necessariamente vai evoluindo. E nem sempre é bom. Coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também vão acontecer. Ora, se tem coisas ruins, eu não posso ficar, então, muito otimista em relação a isso. Então é dentro desse quadro que aparece o pessimismo do Schopenhauer. Mas na real, meu lindão, ele simplesmente decidiu encarar a vida como ela é, e não como um mar de rosas que muitos esperam, né, que ela seja, que é pregado, inclusive hoje, em grande parte dentro das igrejas, pela teologia da prosperidade, né? Olha, venha para Jesus hoje que todos os seus problemas acabaram, você vai viver o céu na terra. Oh, meu irmão. Mas voltando aqui a essa questão da positividade tóxica que eu estou falando, é claro que ser positivo é uma coisa boa, né, meu lindão? Mas isso é bastante diferente da positividade tóxica, tão em moda atualmente. Ao invés de acreditar que basta pensar positivamente, com todas as nossas forças, para que tudo se resolva, tudo se encaixe, nós acreditamos que é preciso muito esforço para que os nossos objetivos eles se realizem, que depende também dos nossos esforços. Então pensar positivo é um importante primeiro passo, claro, mas a jornada, meu lindão, é longa, é só o primeiro passo. Imagine que você queira passar num concurso público concorridíssimo, e aí você começa a se visualizar já aprovado. Já estou aprovado. E aí você pensa todo momento que você é capaz, eu sou capaz, você mantém uma postura positiva, super para cima, legal. Mas aí você nunca leu um livro, meu lindão. Abre um livro sequer para você estudar. Sinto muito em te dizer, mas essa sua positividade, ela não passou de autoilusão. Entende? Um outro aspecto aí negativo da positividade tóxica é que ela nos faz sentir que ser feliz é uma obrigação. E que se você não vive com um sorriso estampado no rosto o tempo todo, né? Se você não está se divertindo o tempo todo, então você está fracassando. Mas veja bem, em Schopenhauer, a gente vê que é preciso aprender a validar o sofrimento como parte da vida. É o famoso aceita que dói menos, né? Mas como disse Schopenhauer, na maioria das vezes, no entanto, assim como rejeitamos um medicamento amargo, ele dirá, nós resistimos também em aceitar que o sofrimento é essencial para a vida. Para Schopenhauer, tanto o sofrimento quanto
o bem-estar são coisas que fluem de dentro de cada um de nós. São partes que nos constituem, estão diretamente relacionadas ao nosso temperamento, né? Que regula a intensidade da dor e da alegria que sentimos. Mas nós negamos isso, ele diz, e usamos acontecimentos externos como pretextos para justificar o nosso sofrimento. E assim, nós não consideramos parte de nós, mas a gente considera o sofrimento como um corpo estranho, um sentimento intruso que teima em nos atormentar. E ao negar o sofrimento, nós negamos a oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Agora acompanhe na tela aí, meu irmão, essa frase de Schopenhauer. Só há um erro inato, que é a noção de que existimos para sermos felizes. Enquanto persistirmos nesse erro, o mundo será visto por nós cheios de contradições. Para cada passo, nos grandes e pequenos eventos, estamos fadados a experimentar que o mundo e a vida certamente não estão arranjados para o propósito de ser feliz. É por isso que os rostos de quase todos os senhores de idade são profundamente cicatrizados com tanta decepção. Ou seja, meu lindão, na vida as coisas vão acontecendo, algumas favoráveis e outras não, algumas terríveis, outras maravilhosas. E aí nós devemos lidar com elas com a mesma temperança e bom senso também, né? Isso porque ele diz ainda que a alegria ou dor excessivas sempre se baseiam em um erro e uma ilusão. Então, nós acreditamos, na verdade, que são os acontecimentos momentâneos que nos causam grande alegria ou tristeza, mas na realidade, o que gera isso é a ilusão de que esses acontecimentos inauguram uma nova era e que o futuro que vai surgir a partir daí vai nos tornar mais tristes ou mais alegres. Só que em geral, meu lindão, passada aí a euforia inicial, a vida volta ao normal, né? E o normal da vida é essa eterna dialética de dor e alegria. E a gente poderia sofrer um pouco menos se não caíssemos nas garras dessas ilusões e conseguíssemos enxergar as coisas assim de forma mais clara, enxergar claramente. E qual o melhor jeito de se conseguir isso? O meio mais seguro para não chegar a ser infeliz é não desejar ser muito feliz. Entende? A gente falou lá atrás que Schopenhauer afirma que nós somos seres insatisfeitos por natureza, né? Já que existe uma força poderosa, né, teimando aí em controlar as nossas ações, né, que é a vontade. A questão é que, sabendo da impossibilidade de se alcançar a plena felicidade, seria totalmente sem sentido cair no conto do vigário da positividade tóxica, que diz para você que você deve ser feliz 100% a todo momento. E isso te empurra para o abismo das vontades, da busca desenfreada por coisas e coisas, aquela agonia de sempre desejar alguma coisa num ciclo ilusório que nunca acaba, só te angustia cada vez mais, e de repente você percebe que a vida está acabando e se dá conta que sempre correu, muitas vezes à toa, atrás do vento. E aí surge um questionamento, né? Será que valeu a pena? Era isso mesmo que eu queria? Meu irmão, não adianta, ninguém vai ser feliz 100% do tempo. E ainda bem, né? Isso seria tão insuportável quanto a ser 100% infeliz. Como Schopenhauer diria, isso seria tedioso. Então, com esse valioso conhecimento em mãos, viva a sua vida
da melhor forma possível. E vejamos aí outra lição de Schopenhauer. Ele diz o seguinte, olha, importa muito menos o que você tem ou representa do que o que você é. Então, outro ponto essencial é que você não deve comparar a sua felicidade com a de ninguém. Você não precisa parecer feliz para provar nada para ninguém, meu lindão. As redes sociais, apesar, né, claro, de todo o lado positivo que elas possuem, no entanto, elas também trazem aí um lado muito perverso. Elas potencializam essa necessidade humana de comparação e exposição. As pessoas elas precisam, mais do que tudo, ostentar um perfil colorido e perfumado, né? Com fotos lindas e frases de efeitos que muitas vezes escondem lá no fundo um vazio enorme. E aí que o estudo de Schopenhauer ganha renovada relevância. Não são as coisas que temos e nem aquilo que mostramos que vão nos tornar mais felizes, mas a nossa autenticidade, o nosso ser, né? É abraçar quem nós somos com falhas e acertos, sem a necessidade de impressionar ninguém com performances. É valorizar a simplicidade do fruto, como disse Jesus, extraindo da vida e dos relacionamentos o que eles têm de melhor. Veja que pensamento interessante do Schopenhauer. Ele diz o seguinte: todo prazer e toda felicidade são de natureza negativa e a dor é, pelo contrário, de natureza positiva. Parece estranho, não é? Uma frase dessa, mas pensa só uma coisa, meu irmão. Quando está tudo bem, dificilmente alguém percebe o tamanho da felicidade que desfruta. É preciso, muitas vezes, que aconteça aí algo extraordinário para que venha um pico de endorfina na vida de muita gente, que logo em seguida cede lugar ao tédio, conforme nós já falamos aqui. Só que o mais interessante é que a gente só se dá conta mesmo do quanto a gente é feliz quando chega a dor. É o famoso eu era feliz e não sabia. Vamos supor que você nunca valorizou seu emprego. Pelo contrário, só reclamava, só reclamação. E aí de repente chegou um chefe novo que te fez ter saudades de como as coisas eram antigamente, né? Você nunca deu carinho e atenção para que os seus pais mereciam, até que um dia chega a hora deles. Você nunca agradeceu por sua saúde e aí de repente vem uma doença grave e te faz repensar toda a vida. Isso nos faz lembrar de uma importante prática hoje que tem sido banalizada na nossa cultura, esvaziada pela positividade tóxica, a gratidão. Pois é. Agora, a lição de ouro, acompanha aí na sua tela, meu irmão. O conhecimento da própria mentalidade e de todos os tipos de capacidades pessoais e seus limites variados é a maneira mais certa de se ficar o mais satisfeito possível consigo mesmo. Esse aqui é o grande segredo, meu lindão. Veja bem, é preciso levar uma vida refletida, se conhecer a fundo. Isso ressoa aquela máxima de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Converse com você mesmo. Busque se conhecer cada vez mais, isso é muito importante. Tenha consciência das suas capacidades e das suas limitações. Exija o máximo do que você pode fazer e não se frustre com o que você não pode. Aquele ditado popular, querer é poder, não é uma verdade absoluta. Entenda que nem todo mundo vai ser milionário, vai ser famoso, vai ser genial ou mesmo lindo. E isso nem tem que ser o nosso objetivo. Então contente-se em fazer bem aquilo que está ao seu alcance, ao invés de se esquivar. O resultado você vai ver que já é surpreendente. Identifique, descarte tudo que for positividade tóxica e se dedique a uma postura positiva, coerente. Bacana, gente boa. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui.
E nessa aula nós fizemos uma introdução ao pensamento de Arthur Schopenhauer. É claro que se você quiser conhecer melhor a fundo a sua filosofia, o cara escreveu muito, é profundo o seu pensamento. Aí você precisa ler as suas obras, né, que são algumas. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, beleza? Se você puder, nos acompanhe aqui no canal. Beijo grande para você, até a próxima, tchau!